Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro nesta sexta-feira. Lembrando que eu sempre estou de volta aqui com vocês às 17h40, abrindo meia hora antes um chat para bater um papo ao vivo com vocês. Nesses tempos em que nós estamos observando que as bravatas da extrema-direita bolsonarista estão cada vez mais caindo no ridículo, estão cada vez mais se convertendo em atos de desespero. Só que agora nós estamos vendo que esse desespero começa a migrar em alguns cantos para atos de ameaça. Eles pensam que poderão reeditar aqui no nosso país uma nova tentativa de balbúrdia, como aconteceu no dia 8 de janeiro, para destruir a nossa democracia, para destruir o Estado Democrático de Direito. Mas será que eles terão alguma chance de avançarem com esse propósito? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo. Vamos trazer mais algumas cenas desesperadoras aqui, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e venha participar aqui do nosso portal. Compartilhe os nossos vídeos, dê sempre o seu joinha, o seu comentário. E se puder, prestigie também nosso clube de membros. É uma forma de você impulsionar o nosso portal para mais pessoas como você. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, vamos começar aqui com um fato que causou espanto em muitas pessoas, né? A revista Veja abriu, de repente, espaço para o Dudu Bananinha, colocando-o na capa. Essa matéria aqui da revista Fórum está muito interessante. Eduardo Bolsonaro vira novo caçador de marajás na capa da Veja, protagonista de um novo ciclo. Lembrando que a revista Veja foi fundada em 1968, com dinheiro de capital norte-americano, como foi feito também com a Rede Globo de televisão, que foi criada em 1965, um ano após o golpe militar. E aí a revista Veja foi criada no ano do AI-5. O que faz o empresário montar um veículo de comunicação em plena ditadura? Bom, se não se pode fazer nenhum tipo de crítica à ditadura, obviamente esse veículo de comunicação veio para auxiliar a ditadura. E é o que ela tem feito desde então, porque ela sempre se posicionou contra os interesses do nosso país, sempre colocando para a elite do nosso país, que assinava e assina a revista Veja, uma visão de mundo de que o Estado tem que ser pequeno, que tem que ser liberal, que tem que privatizar as empresas públicas, enfim. Tem sempre que se fazer alguma coisa para explorar o povo brasileiro a favor de empresas ou de interesses transnacionais. Então a revista Veja colocou o Dudu Bananinha aqui na capa, né? E tá muito interessante essa matéria da revista Fórum. E ele apresenta aqui mais uma vez aquelas versões que está havendo ditadura no Brasil, que estão sendo perseguidos, enfim. É o desespero dos criminosos. Dificilmente, né? A não ser que seja um criminoso muito consciente, que haja alguém que está na cadeia dizendo, não, o sistema está perfeito, eu fui condenado justamente. Eu acho que criminoso como eu, que assalta banco, que pratica sequestros, que mata pessoas, que forma organizações criminosas, a lei está aí para isso, nós temos que ser presos mesmo. Então perdi, estou aqui preso, né? Agora eu vou tentar aqui me resignar na cadeia. Dificilmente você vai ver uma situação dessa no Brasil e no mundo, né? Às vezes acontecem, casos muito esporádicos. Mas o criminoso ele está sempre nessa posição negacionista, de dizer que ele não fez aquilo, que ele é injustiçado, enfim, ou que o sistema aqui é podre, e por aí vai. Essa criatura aqui, que eu já mostrei para vocês, que é um criminoso, aqui no Brasil, se ele puser os pés, ele vai ter problema com a justiça na hora, né? Por isso ele está fora do nosso país. É uma pessoa que se envolveu num escândalo de corrupção gigantesco, e está foragido, né? E conseguiu a naturalização para a cidadania norte-americana. Então, hoje, ele é um cidadão que está refugiado no nosso país com essa história, conspirando contra a nossa democracia, ele que é o neto do último ditador aqui no nosso país, o Figueiredo, que mandou cercar Brasília para que não se tivesse ali a cobertura da emenda Dante de Oliveira, que ia instalar aqui no nosso país eleições diretas para presidente da República. Então, esse DNA do clã Figueiredo já é totalmente antidemocrático, né? Então, estão fazendo bravatas umas atrás das outras, achando que o ministro Alexandre de Moraes irá recuar, que, enfim, terá perdimento de bens, que não vão ter mais contas bancárias. E a fila continua andando aqui no Brasil, no mesmo ritmo, no ritmo que tem que andar. Então, eu até perguntei para vocês, eu acho que vou até fazer uma enquete, o que vai acontecer primeiro. Aliás, já fiz uma, mas eu vou fazer uma outra agora, mais apurada. O que vai acontecer primeiro?
O Bolsonaro ir para a cadeia ou o ministro Alexandre de Moraes perder o cartão de crédito, o Visa e o Credicar, né? Vamos ver aqui, né? Aliás, fica a pergunta já antecipando para você aqui, para você mandar no comentário. Enquanto isso, a gente vê isso aqui. Eduardo Bolsonaro quer tirar inquérito das mãos de Alexandre de Moraes. Ué, mas se eles estão dizendo que o ministro Alexandre de Moraes será sancionado, que ele vai ter que recuar, que o Supremo Tribunal Federal vai recuar, enfim. Então, qual o problema, então? Por que ele está querendo tirar o inquérito das mãos do ministro Alexandre de Moraes? Eles que dizem que a corte está totalmente torta, que o ministro Alexandre de Moraes é que comanda. Então, eles negam a existência do funcionamento do Supremo Tribunal Federal, no entanto, eles não querem se desguarnecer de tomar algumas atitudes, porque, como dizia a vovó, quem tem medo, né? E aí a gente chega nessa espantosa aparição do deputado Magno Malta, aliás, deputado, senador, que está fazendo ameaças assim de maneira muito séria, né? E aí, aliás, estou dizendo que é sério porque ele está lá, mas será que na essência são ameaças que poderão redundar em alguma coisa? Do que eu estou falando? Acompanhe aqui a fala da criatura. Aliás, o senador, antes aqui dessa fala, ele deu umas gaguejadas, deu umas escorregadas ali meio estranhas, né? Mas vamos pegar só o trecho que interessa aqui pra gente. Vamos lá. O que Eduardo está dizendo não é verdade. O Brasil está vivendo em plena democracia. Me engana que eu gosto. Morde aqui, ó! Vai ver se sai leite. Eduardo Bolsonaro está fazendo fake news. Então, morde aqui para ver se faz sai leite, hein? Vocês reparem que quando eu digo que há uma indigência intelectual, uma indigência moral, uma indigência ética no bolsonarismo, é disso que eu estou falando aqui, ó. É a fala do indigente, né? Então, Alexandre de Moraes abre um inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Ele não vai arredar o pé. Agora convocou o pai. Bom, ele não vai arredar o pé, é o ministro Alexandre de Moraes, né? Então, confirma pelo menos nisso aquilo que nós estamos falando. O ministro segue a forma reta, né? Para depor sobre o sustento de Eduardo Bolsonaro. Foi intimado Jair Bolsonaro. Engraçado como é que eles usam, né, as expressões, né? Que o Bolsonaro está tendo intimado para falar sobre o sustento de Eduardo Bolsonaro, como se ele fosse um estudante, estivesse fora do nosso país, né? Enfim, ele está sustentando um criminoso, um bandido que está atuando contra a democracia do nosso país. Isso são coisas completamente diferentes, né? Mas segue aqui o senhor Magno Malta. Porque o filho está nos Estados Unidos. Qual é a intenção disso, senhor presidente? Prender Jair Bolsonaro. Agora eu vou dar um aviso para os senhores. Me dirijo diretamente aos senhores, ao consórcio de capa preta. Consórcio da capa preta é o Supremo Tribunal Federal, tá? Vamos lá. Ponha a mão em Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. Façam isso. E vocês vão ver um país congelado. Tá tendo as variações climáticas aí no Brasil, no mundo, elas estão muito rapidamente se alterando, mas para virar aqui um país gelado, congelado, acho que vai demorar um pouco, hein, senhor Magno Malta? Sem ter espaço para uma viva alma no meio da rua, nas estradas, em qualquer lugar. Eles vão dizer que esse discurso meu é discurso de ódio. Agora não, esse discurso do senhor é um discurso de paz, é um discurso de concórdia, é um discurso de respeito à democracia, né? E engraçado que eles dizem que o Brasil vive uma ditadura, tem censura, mas aí a gente vê o indigente intelectual, o indigente moral, falar essas coisas que estão falando. E aí ele avança mais aqui, vamos lá. Tenta a sorte. Estou me dirigindo aos senhores do consórcio. Tenta a sorte, porque o azar vocês já têm. Tenta! Essa frase é muito interessante, né? Tenta a sorte, porque o azar você já tem. Falando do Supremo Tribunal Federal, turma de azarados, né? Mas quem é que está mais azarado hoje? Quem está na Papuda, está na colmeia, quem está em vias de ir para Papuda, colmeia, quem já está preso, quem já está em vias de tomar mais de 30 anos de cadeia. Quem é que está mais azar nessa visão do senhor Magno Malta, né? Tenta a sorte. Põe a mão em Bolsonaro. Põe a mão. Aí eu quero ver, seu presidente Vanderlan. O seu Goiás. Ninguém vai andar na rua. Toca nele. Essa fala é uma fala ameaçadora, né? Mas eu estou colocando para vocês, e nosso papo aqui fica registrado, que eu quero ver o senador Magno Malta na frente. Na frente de qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de reação a cumprimento da lei, de uma condenação.
porque, diferentemente dos tempos passados, agora eles não podem dizer que estão com exército, marinha e aeronáutica nas mãos. Agora nós temos um país democrático e temos um comandante em chefe das Forças Armadas que não é o senhor Jair. E temos também as forças policiais que vão ter que respeitar a lei. Então, o senhor Magno Malta ele vai jogar, mais uma vez, os canjicas à frente para eles quebrarem a cara, aqueles que não conseguiram ser presos no dia 8 de janeiro de 2023, agora vão ter uma nova chance de serem presos, e o senhor Magno Malta, onde estará? Estará com armas na mão para tentar fazer algum tipo de obstáculo ao cumprimento da lei, a prisão de Bolsonaro? Toca nele! Tenta a sorte, Alexandre! Porque o azar você já tem. Tenta! Agora, Trump está reagindo contra uma ditadura. Um país destruído economicamente. Você está me ouvindo? Você que toma café, que compra no supermercado. Então o Trump está reagindo como uma ditadura. A ditadura é a ditadura brasileira, né? Então, gente, vocês percebam que eu não estou falando, eu não estou exagerando quando eu chamo essa gente de indigentes morais, intelectuais, éticos, né? Tentativa de golpe. Bolsonaro desiste de 4 testemunhas, veja as quais. Ele desistiu do Pazuello e do Gilson Machado, o Gilson Sanfoneiro e o Pazuello, né? O que o Gilson Sanfoneiro iria dizer ali, e o Eduardo e o Pazuello, né? O que foram ali figuras periféricas, né, que não tinham as armas nas mãos e, evidentemente, são puxa-sacos. Vão dizer ali que não aconteceu nada, como aconteceu com o Tarcísio agora, de manhã cedo. Jamais Tarcísio sobre hipótese de golpe de Bolsonaro. O Tarcísio também era um ministro que estava ali dentro da estrutura do governo Bolsonaro, que não tinha poder de comando sobre estruturas de golpe ou de tentativa de golpe. O Bolsonaro estava operando em outra dimensão. Então, o Tarcísio, que sequer esteve naquela reunião que o general Heleno disse que tinha que fazer alguma coisa, dar um golpe, né, um soco na mesa antes das eleições, então, o Tarcísio não estava ali, ele não estava nesse núcleo central. Então, o que ele pode dizer? Olha, eu não vi, claro que não viu. O assaltante de banco, o sequestrador, você acha que eles conversam com todas as pessoas que não estão agindo diretamente para o crime, que vão cometer o crime? Bom, muita gente diz que o silêncio é a alma do negócio, né? Isso, inclusive, vale para muitos criminosos também. Bolsonaro não teve intenção golpista e estava triste e resignado após derrota em 2022, diz Tarcísio. Então, o testemunho, gente, absolutamente imprestável. Esse testemunho do Tarcísio não serve para absolutamente nada, porque a testemunha ela é arrolada pela defesa para dizer, funcionar como álibi do acusado, para negar o fato, que o fato não aconteceu, que, enfim, tem provas, pode servir para ajudar na defesa da criatura. E lá fazer testemunho que o cara é legal, o cara é gente fina, isso aí não funciona, gente. Isso é uma coisa inútil. No entanto, tem um aspecto político. O Tarcísio está indo para lá para dizer, olha, eu sou Bolsonaro, tá? Eu sou fiel. E para ser fiel, inclusive, eu vou negar, inclusive, a verdade. Ou seja, que eu servi a um golpista, a um criminoso, a um genocida que jogou milhares de pessoas à morte com o comportamento dele e quis se manter no poder justamente para escapar de eventuais condenações criminais e continuar entregando o nosso país, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço, mande seu comentário. Eu vou montar uma enquetezinha aí para a gente trabalhar um pouco, né, essas histórias aí, se a gente tem que ter medo ou não dessa gente alucinada aí. Um grande abraço, 17h40, estou de volta. Tchau!